Olá, que bom que tu chegaste de volta pra gente falar de The Antes The Underground Kingdom, onde a gente tá nessa saga de Ilha Perdida, né? Ó, deixa eu te falar aqui que a ilha já acabou, cara. Sério. Mas pode ficar tranquilo que ainda nesse vídeo eu vou te mostrar algumas gravações que eu consegui fazer no dia que nós estávamos fazendo combate, fazendo treta, arrumando confusão com o pessoal da Aliança Verde. E eu vou te explicar algumas coisas que a gente conseguiu fazer. Mas antes eu tenho que te mostrar aqui que meus itens já retornaram, já usei alguns deles também, e os meus soldados mortos lá na ilha já retornaram também para cá. E a ilha é viciante, né? Porque quando a gente está aqui, principalmente isso aqui, cara, teleporte, tem que pagar para ir para os lugares e se movimentar perto das lagartixas. Aqui no caso são os largatos, que eu chamo de calango. Os calangos aqui ficam às vezes distantes, eu queria chegar perto dele e fazer mais rápido, né? Coisa que a gente consegue fazer na ilha porque o teleporte é gratuito. Os blocos de recursos são menores, eles ficam espalhados assim, né? Então, às vezes, dependendo do tamanho da aliança em que tu estás, esses blocos de recursos eles são muito disputados, principalmente terra úmida e areia. E aí acaba que a tua unidade fica bem mais para longe, né? Então, qual que é o lance agora, né? Como é que tu vais ter que proceder em relação à ilha, em relação a como tu estás aqui? Ah, a próxima ilha, cara, já vai chegar já na próxima semana praticamente. As inscrições e migrações de servidores, enfim. Mas tem até lá um tempo para te se preparar. E é isso que eu vou te comentar já já. Mas antes, vamos lá te mostrar o vídeo. Esse vídeo que tu tá vendo agora aí. Ó, a gente já tava aqui no... Olha, eu lá atrás, fazendo as construções e fazendo treta também, tentando destruir ali a torre dos inimigos. E foi assim que estava o mapa, com os ataques simultâneos nos objetivos de nível 9. A Aliança Amarela tentando chegar naquela maravilha de nível 9 ali. E um dos jogadores bem fortes do time verde estava fazendo a defesa lá. Por enquanto ele ainda estava sendo suficiente. E lá no outro lado, o pessoal do time laranja estava fazendo um ataque também simultâneo com alguns outros jogadores bem fortes do time verde, para evitar com que eles pegassem aquele objetivo também que estavam sob o poder da Aliança Verde. E essa era a quantidade de pessoal da Aliança Laranja tentando fazer lá a captura. E aqui a maioria dos jogadores do time verde fazendo a defesa nessa maravilha onde nós estávamos atacando. E nós estávamos ali fazendo a construção, fazendo as construções das torres ao mesmo tempo, e eu tentando achar um agrupamento para eu poder enviar as minhas tropas para fazer construção e também fazer treta. É o último ilha já. O último dia de ilha era o dia que tinha que gastar todas as coisas. Entregar tudo ali, entregar estamina, entregar soldados T9, T1, T8, todas as T11, gastar recursos. Só que, né? Nós temos limites. Limites de quê? De estamina, cara. Limite de estamina que é aqui a gente vê, né? E isso acaba e os jogadores vão começar a ir embora porque não tem como eles fazer mais nada. E muitos jogadores passaram por isso. Afinal de contas, nós ficamos 3 horas mais ou menos fazendo aqueles ataques para tentar capturar aquele objetivo. E o pessoal da Aliança Laranja conseguiu capturar, mas a gente perdeu por conta que não tínhamos mais barras para construir as torres e continuar fazendo as investidas. Os limites que a gente certamente vai usar como experiência para a próxima ilha, que com certeza já vai começar a se organizar mais nas próximas semanas ali. Eu acho que já na semana que vem, em relação à data que eu estou gravando esse vídeo, ele já disponibiliza e eu vou conseguir te mostrar lá como funciona o lobby, que é justamente algo que tem a ver com o que eu vou te dizer agora. Por quê? Quando a gente chega lá numa parte da ilha em que a gente tem um lobby, ela te mostra quem são as alianças adversárias que tu vais enfrentar. E eu já sabia que aquela aliança verde daria um pouco de trabalho pra gente. Então o que eu tentei fazer?
eu tentei montar uma unidade só com base em dano, né? Para passar o máximo possível de dano, mas isso aqui não foi muito eficiente, para ser sincero, porque algumas unidades que tinham formigas que curavam, mesmo que elas fossem atiradoras, onde eu tenho vantagem em cima delas, eu acabava não sendo tão eficiente, porque essas curas nos intervalos dos turnos em que tinha o combate, eles sobressaíam em cima dos meus danos aqui, e fazendo com que eu perdesse muitas batalhas. Então, o que eu fiz? Eu analisei direito o que eu tinha em mãos e optei em fazer uma unidade de guardiões em que eu tenha a seguinte lógica: uma formiga de cura, uma formiga de defesa e uma formiga de puro ataque. Então eu vou ter sempre um equilíbrio ali para ver como é que ele funciona. Tá, mas e aí essas estrelas que eu consegui investir nessas formigas de dano aqui, né? Essa certamente eu não vou mexer porque ela é a minha formiga principal do dano em si, e eu não mexo nela. Tudo que eu tiver para investir eu dou sempre prioridade para ela, desde despertar e tantas outras coisas que se usa para poder fazer investimento da estrela, como casca de formiga exótica, enfim. Isso aqui eu dou sempre máxima prioridade aqui. Essas demais eu vou sempre trocando quando eu já não vou precisar aqui. Eu sempre vou colocando estrelas quando eu já não vou mais precisar aqui, o que eu estou visando mais longo prazo. Então, o que eu faço, né, com essas formigas aqui? Eu substituo as estrelas dela. Como? Por isso que eu estou gravando hoje, no sábado. A loja VIP, ela tem um item que disponibiliza sempre para ti nessas lojas, que essa loja aparece sempre no final de semana. E essa aqui é a enzima. Deixa eu pegar aqui no meu inventário, rapidinho, pra gente não passar dos 10 minutos. No meu inventário. Ela tem esse item aqui, ó, que é justamente para te usar para fazer a troca das estrelas de uma formiga para outra. Não só as estrelas, as experiências, enfim, desde que tu tenha a quantidade de casca que vai precisar para poder fazer essa troca. Deixa eu pegar uma formiga que não esteja em unidade para eu te mostrar aqui onde que fica essa opção. Tem aqui, ó, conversão de estrelas, e ele vai te pedir, ó, que tu precisa ter para 3 estrelas, ele vai te pedir 10 unidades desse item aqui. Eu tô com 17. Na próxima semana eu já vou comprar mais desse item para poder fazer a troca para a segunda formiga. Tá, e aí a ilha lá no finalzinho, né, que tu recebe os teus itens baseado no rank que tu tens dentro da tua aliança, ó, lá nesses rankzinhos aqui. Quanto maior esse tier que tu tiver, maior vai ser as recompensas que tu vais ter. Eu recebi 10 ovos dessa formiga da temporada. E esse ovo, ele é gostosinho, cara. Os 5 primeiros deles aqui, ele vai te dar uma formiga da ilha, tá? E aí qual que é a minha esperança, né? É que pelo menos venha, quem sabe, uma casca dessa formiga para eu poder upar a estrela dela. Senão eu vou ter que tomar uma outra postura alternativa. Certamente eu vou pegar uma formiga de nível A. Nível A, nível S. Eu vou te mostrar isso no próximo vídeo que eu vou fazer da semana que vem. Que são outras coisas que eu vou falar sobre preparativos para a próxima ilha. E com isso, voltando aqui no lance da formiga, eu vou ter ela dando sempre o meu suporte de cura e vida. E eu vou ter lá uma que me dá as defesas que eu preciso ter. A minha lógica, né? Cura, defesa, puro ataque. Vai dar certo. Vamos torcer para que dê certo. Mas até lá a gente vai fazer muitos testes. Belezinha? Eu espero de verdade que tenha sido útil, que tenha agregado, tenha sido pelo menos divertido. A gente se vê com certeza na próxima semana. Valeu e até lá. Nas lembranças que me deu